A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos começando aqui mais um programa Amados de Deus e estou tendo a honra de receber aqui no nosso programa o querido pastor Amadeu, servo de Deus, né, que tem levado a palavra de Deus ao longo desses anos, muito respeitado aqui na nossa cidade de Tabuleiro do Norte. A paz do Senhor, querido pastor Amadeu, seja bem-vindo ao nosso programa. Paz do Senhor, meu amado, seja bem-vindo, fique-se à vontade, se sinta em casa, né? E aqui eu me sinto feliz em lhe receber, né? É um momento de alegria, um encontro, comunhão com Deus. Pastor Amadeu, nos conte um pouquinho da sua história, se o senhor já nasceu num lar cristão, como começou a sua caminhada cristã? Rapaz, eu não nasci no lar cristão, eu era católico, desses mesmo, como se diz, roxo, mas através de uma senhora que passou na minha casa e me convidou para ir a um culto. E aí eu atendi o pedido dela e fui para o culto. Quando eu chego lá, tinha uma senhora de cadeira de roda no meio da igreja. E ali eu fiquei assistindo o culto, e quando o pastor termina de pregar, ele vai e começa a orar por aquela senhora. E aquela senhora começou a se mover naquela cadeira, e quando eu cuidei, ela estava em pé. E aquilo ali me chamou muita atenção. E eu vi aquela senhora em pé, e dali eu senti o desejo de ser crente na pessoa do Senhor Jesus, né? Mas eu, um homem muito brabo, muito ignorante, estudo que era bom não tinha. Era aquele homem do mato, aquele homem das montanhas, aquele homem que se você me perguntar o que é uma rocha, eu sei. Aquele homem que se você me perguntar o que é correr em cima de um cavalo, eu sei. Aquele homem que você me perguntar, e você trabalhava no campo, eu sei, né? Eu passei pelo machado, pela foice, pela roçadeira, pela chibante, né? Pela alavanca, pela enxada, quando a gente vai cercar o terreno para plantar, aí para você fazer a seca tem que ter a enxada para botar a terra no pé da seca. E ali eu comecei a visitar a igreja. Comecei a visitar a igreja, comecei compromisso. Quando foi um dia, o pastor chama eu para... Perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu levantei a mão. Mas eu levantei a mão, irmão, assim, sem saber nem onde é que eu estava pisando, né? Porque a gente do mato, a gente não tinha costume com essas coisas mais delicadas, porque só em você atender um convite para ir à palavra de Deus, só isso já é coisa que o dinheiro não compra, a riqueza não compra, né? E então dali eu comecei a aumentar a minha fé, né? Dali começou a minha caminhada. Quando terminou todo esse processo, o pastor falou no altar: olha, de hoje a 8 dias vai ter um batismo. Quem fosse batizado deu o nome lá na secretaria. E ali, irmão, para a glória de Deus, eu fui me batizar. Chegou um determinado tempo, e aí eu comecei a sair para o campo, evangelizar, ganhar alma. E quando eu chego lá no campo, a primeira alma que eu ganhei era um coveiro que enterrava o povo. E ali Deus fez um milagre na casa dele. E através desse milagre, eram 7 pessoas na casa, fora o casal. Através desse menino dele, que estava doente, estava com laxia. E ali eu repreendi aquele mal e Deus me deu a vitória no menino. Para a glória de Deus, quando foi na outra semana eu fui, estava todo mundo feliz. Aí o coveiro me chama para ofertar um chão para a igreja. A minha obra missionária começou dessa maneira aqui. E ali eu fui, olhei o chão, ele perguntou se eu tinha coragem de levantar a igreja, eu disse que tinha. E aí começamos a lutar, conseguimos levantar a igreja,
Depois de 1 ano e 6 meses, eu estava com 60 almas. Só no campo. Só no campo. Só levando a palavra, evangelizando. Aí eu chamo um colega meu, que era pastor, chamo para ele ir pregar. E Deus tinha me dado um sonho, ia me tirar dali, ia me botar numa obra nova. E eu fiquei preocupado com aquilo. Ele leva o pastor lá, aí o pastor começou a pregar lá e tal. Quando terminou, eu perguntei para os irmãos, gostaram do pastor? Aí tem uma palavra boa. Aí eu disse, irmão, é porque eu vou uma viagem. E eu não quero deixar vocês sem pastor. Vou entregar vocês na mão do pastor aqui. Ele é uma pessoa boa. Sabe levar ele, que ele sabe levar vocês. Aí, irmão, passei a igreja para ele, passei os irmãos para ele. E aí vim começar outra obra do zero. Aonde foi essa outra obra, irmão? No Sítio Campo, lá em Russas. Sei que construiu a igreja lá. Aí lá eu já estava com 80 membros. Aí chega um pastor da Calcaia. Aí chegou e viu o povo lá na igreja. Aí disse, pastor, se você quiser dar o campo aqui para nós continuar em frente, eu abro uma obra para o senhor do outro campo. Aí eu disse, não, eu vou passar a igreja para vocês e vou embora para Tabuleiro. Aí vim para Tabuleiro. Chega aqui em Tabuleiro, aí comecei a evangelizar numa casa familiar. E daqui foi começando através de uma criança que estava desenganado do médico, os pais estavam desesperados, e eu chego, visito, faço a oração na criança, e Deus me dizia que ia levantar aquela criança, ia ser uma atalaia na obra do Senhor. E assim aconteceu, aí eu fiquei pregando. Aí o pastor veio para Tabuleiro. Quando chegou em Tabuleiro, aí eu já tinha uns 40 membros. Aí o pastor veio e disse, rapaz, eu vou tirar você daqui, porque esse povo precisa de um estudo maior. Aí eu saí. Para onde? Para Gangorrinha. Aí lá na Gangorrinha eu sofri. Até o bocado para comer, eu comi drobado. Eu lembro do senhor muitas vezes saindo na moto, aí Aí a mulher levar adoeceu, veio-se embora e eu fiquei lá, segurando a obra, fiquei lá. Então, irmão, aí eu tinha ganhado umas 15 pessoas lá. Mas umas pessoas que não tinham condições de ajudar, irmão, tudo pobrezinho. Era difícil. Só o amor mesmo, né? Só o amor. Aí do Ministério da Calcaia e fui para o Ministério do pastor Zé Pinto. Era Ministério Fortaleza. Ministério Fortaleza. Aí passei outra temporada lá, levantei a igreja lá, hoje onde é o Zé Pinto. Deixei coberta, deixei piso feito. E aí eu deixei o ministério e fui ficar por conta própria, né? A sua missão lá terminou, né? Desde a construção o senhor ajudou, né? Ajudei. Aí chegou o tempo que Deus lhe deu um novo direcionamento, né? Direcionamento. Aí vim, aí comprei um terrenozinho aqui, levantei uma igrejazinha e comecei a trabalhar de novo. Aí qual era o nome desta igreja? Pronto Socorro de Jesus. A primeira obra que o senhor foi presidente? Foi. A primeira obra foi essa. Aí, irmão, para a glória de Deus, Deus fez muitos milagres. Eu lembro dos cultos, né? Eu ficava ali, antes da igreja ser construída, né? Os cultos eram feitos na calçada, mas era lotado de pessoas, né? De gente ali ouvindo, crianças, jovens, senhoras. Eu sou muito feliz com isso, irmão, porque quase em todo canto que eu passei eu deixei uma semente plantada. Graças a Deus, Deus me deu a vitória. Hoje eu tenho meu ministério, né? E estou feliz. Hoje o senhor faz parte de um outro ministério, né? O senhor está... Faço parte de outro ministério e estou bem, graças a Deus, né? Eu tive 4 meses
em Fortaleza, internado. Mas durante esses 4 meses ainda ganhei 60 almas em Fortaleza. Glória a Deus. Mesmo doente. Mas quando eu Deus tinha uma recuperaçãozinha, aí a negada me chamava e eu ia. Quando eu chegava lá, que eu pregava a mensagem no final do culto, eu ganhava alma, né? E eu, irmão, graças a Deus, estou feliz mesmo, por ele ter me dado esse privilégio. Não porque eu mereça, porque nós, irmão, pecador, precisamos de Jesus toda hora. Pastor Amadeu, e se fosse para o senhor dar um conselho assim para quem está iniciando no ministério, na caminhada, está levando a semente do evangelho, qual conselho você daria para quem leva a palavra, para quem louva? Você agora pegou pesado, viu? Glória a Deus. Irmão, é uma interrogação muito forte, muito pesada, mas eu aconselharia, primeiramente, ele se amadurecer. Se amadurecer como? Primeiramente, ele acompanhar o pastor, andar com o pastor, ombro a ombro, receber as orientações do pastor sem se aborrecer, sem ter raiva, porque há momentos, irmão, que a coisa pega pesado. E o homem é que nem touro. O homem tem um livre-arbítrio muito rápido. Ele se acha que é o tudo na vida, e não é. Nós temos que se humilhar, nós temos que baixar a cabeça, e aí nós vamos entender que na humilhação é que vem o crescimento. É que vem o crescimento de cada crente, de cada obreiro. O obreiro, se ele não tiver comunhão com o pastor, se ele não for ávido para andar com o pastor, para saber o que acontece, ou como passar a caminhada, então ele nem entra no ministério não, que ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Ele tem que sair dali da mão, da proteção do pastor, ele tem que sair daí maduro. Né? Tem que sair amadurecido. O que é amadurecido? É a pessoa obediente, é a pessoa respeitadeira, submisso, porque às vezes tem conselho, irmão, que dói. Tem conselho que fere a alma, mas é para o bem da alma. Só que isso é difícil o obreiro entender isso. Só se tiver um chamado de Deus de verdade. Mas se não tiver, ele não aguenta, ele abre. É verdade. Abre, e ainda sai dizendo que a igreja não presta, ainda sai dizendo que o ministério não presta. Mas tudo isso eu aprendi na caminhada. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Porque geralmente, irmão, o tempo que eu tive na igreja com o pastor foi 15 anos. Eu passei na portaria, meu trabalho era na portaria. Lavar a igreja, abrir a igreja, varrer a igreja, passar o pano nas cadeiras, limpar os aparelhos. O meu trabalho era esse. Mas depois que eu fui para o campo, o quadro mudou. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida amadurecida com Jesus, tenho uma vida amadurecida também com os pastores, respeito todos os pastores. Graças a Deus, eu entro e saio, e os pastores me apoiam, gostam de mim. Então, irmão, isso é uma coisa especial para a vida do crente. Pastor Amadeu, quero aqui agradecer sua participação. Pode beber uma aguazinha. Quero aqui agradecer sua participação no nosso programa. E sei que fosse para contar aqui detalhadamente, né, cada processo, experiência para contar, o vídeo seria... Experiência de mestre, experiência de monte, né? De queda, do pico andar para baixo. Não, mas meu Deus. Amém. Eu quero agradecer sua participação, que Deus continue te dando força, vigor, saúde, graça, para você continuar nessa jornada até chegarmos em Sião, amém? Pois é, um dia nós vamos continuar. A parte 2, né? Obrigado, pastor Amadeu, e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.